Deixa eu trazer um cenário aqui para vocês que eu já vi acontecer bastantes vezes e talvez você já tenha visto ou vivido ou conhece alguém que passe por isso. Então imagina ali uma mulher, uma pessoa, né? Vou falar mulher porque eu falo mais com mulheres. Imagina uma mulher ali num relacionamento e por fora tá tudo tranquilo. Só que ela ali, com ela tá sempre num estado de alerta muito grande. Sabe quando ela manda ali uma mensagem e fica cronometrando o tempo de resposta? Se a pessoa dá ali um ok, só um ok, já fica ali em alerta. Se dá um bom dia um pouco mais seco, ou com 2 emojis ao invés de 3, ela fica contando ali os emojis, essa pessoa entra ali num buraco, num desespero. Só que o que ela não percebe que está acontecendo é que ela começa a viver ali como se o amor fosse um prêmio que essa mulher precisa conquistar, correr atrás todos os dias. É como se cada dia ela tivesse que ser mais bonita que o dia anterior, ou mais interessante que o dia anterior, mais leve, enfim, mais divertida do que antes. Isso é muito cansativo, né? Só que o mais triste é que essa pessoa, de repente, vai chamar isso de amor. Quando, na verdade, esses sentimentos todos, eles podem vir de um lugar que é muito mais de medo. E é sobre isso exatamente que eu quero conversar com você hoje, porque eu estava lembrando aqui desse texto do Osho, de uma frase. Sabe aquele texto do Osho, do mendigo e do imperador? Não sei se você já conhece, se não conhece, eu recomendo que vocês leiam. Mas ele tem essa frase, resumindo é isso aqui. Não seja um mendigo do amor, seja um imperador. E quando eu li esse texto, essa frase ali pela primeira vez, eu, caramba, né, reconheci assim imediatamente como uma verdade. É bem isso que a gente precisa fazer. E eu vou explicar um pouquinho mais por quê, porque hoje eu queria mostrar aqui pra gente por que tantas mulheres, tantas de nós estamos sempre ali mendigando, né, afeto, um carinho, e por que isso destrói a nossa autoestima, destrói os nossos relacionamentos, e como é que a gente consegue mudar isso de verdade, né? Com consciência, né? A gente já vou avançando aqui que é com consciência, não tem como fugir muito dessa caminhada, é consciência, é espiritualidade, é autoconhecimento, Enneagrama sim, porque ele sempre ajuda a gente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em detalhes. Então, se esse tema aí já mexeu com você, então dá o seu like aqui no vídeo, porque você sabe que isso ajuda muito, incentiva bastante, aí melhorando a cada dia mais, né? Buscando mais conteúdos para trazer para vocês. Então, gente, esse ser mendigo de afeto que o Osho fala, né, não é pedir carinho. Quando você não é mendigo de afeto, quando você pede um carinho, quando você quer uma atenção, não é isso. Você pode desejar ser amado. Isso é humano, isso é natural. Quando o Osho fala de ser mendigo de afeto, ele está falando de uma outra coisa. É quando você sente que o amor ele vem de fora, não de você. E que se você não tiver o outro ali para te fornecer esse amor, você sente que você não é nem ninguém, que você não tem amor nenhum na vida. Você começa a negociar ali a sua essência, a sua verdade, para você não ser abandonada, para você não perder essa fontezinha de amor que vem de fora. Então, quando a gente aceita essas migalhas ali, nesse tipo de comportamento, de sentimento, é porque o nosso vazio ele já está tão grande, mas está tão grande, que qualquer migalha já vai parecer ali um banquete gigante ali pra gente. E aí acontece que a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando, a gente vai, né, se fazendo menor, reduzindo quem a gente é, deixando de expressar a nossa voz para a gente poder caber num amor que não acolhe a gente por inteiro, quem a gente é, com luz e sombra. Né? E o que o Osho está dizendo aqui também é que, no fundo, você não pode viver como uma pessoa que está pedindo permissão para ser amada. Ser amada é um direito básico da gente, só da gente nascer, a gente já merece o amor, a gente já é digno de amor. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que talvez seja um pouquinho mais difícil, mas é que muitas pessoas, elas não amam de fato, né? Elas se apegam, elas se agarram, elas não amam verdadeiramente o outro, mas elas querem essa sensação de segurança que o outro tá trazendo ali para ela, né? E esse relacionamento vai virar o quê? Vai ser um vício emocional para essa pessoa.
Você não está ali porque você está transbordando amor. Você está ali porque você está com medo desse vazio, de faltar. Então, qualquer sinalzinho, qualquer coisinha diferente ali no outro, já é um sinal de alerta, de ameaça. Né? Se tem um silêncio, nossa, já não quer mais saber. Né? Se tem uma fase ruim ali, a pessoa já fica desesperada, isso vai gerar ali na gente um estado interno de uma dependência emocional que para algumas pessoas pode até parecer romântico, nossa, olha como eu sinto, né, como eu sofro, como... Só que, fala a verdade, gente, espiritualmente isso é muito difícil. É viver numa prisão, né? A pior parte disso tudo é que a gente mesmo já começa a se largar, a se abandonar muito antes que o outro faça isso, de fato. Então, gente, eu já vi mulheres também que elas não conseguem dormir se o parceiro não manda uma boa noite, que ela não passa o dia bem ali, se ela vê que o namorado postou uma foto e não marcou ela, pronto, né, acabou o mundo, tá querendo me esconder, que tá querendo esconder o nosso relacionamento, tá me traindo, tá cansado de mim, não me ama mais, enfim, o nosso ego fica ali, né, as vozinhas do ego ficam ali contando histórias pra gente, e no final das contas, às vezes, o cara ele só tá ali, tá vivendo o dia dele, né, expressando ali, nossa, esse momento que eu vivi, só não marcou, né, não quer dizer que não ame, só que dentro dela, o amor deixou de ser amor e virou ali uma ameaça de falta, né, o coração dela fica ali pedindo socorro o tempo inteiro, a cada dia. Então, quando a gente volta lá na frase que o Osho fala pra gente ser imperador, ele também não está falando ali para a gente se, ai, não, eu sou um imperador, não está falando de ego, né? Eu sou um imperador, então eu mereço isso, me trate, né, aqui como um imperador. Ele está falando, gente, sobre dignidade, né, dentro da gente. Um imperador não é alguém que vai ficar implorando, que vai ficar mendigando migalhas, não vai precisar não vai precisar ficar convencendo, nossa, que tá difícil de sair a frase, meu Deus. Ele não vai precisar ficar convencendo a pessoa o tempo inteiro, né, de que precisa estar ali com ela, ele ama. Ele não vai se humilhar ali, ele não vai se destruir ali. E aqui tem um ponto importante nisso, gente, é que a pessoa madura, ela não vai amar no desespero. Ela não vai ter que lutar por amar. Ela vai amar com presença. E isso muda tudo. Porque quando a gente entra, né, nessa energia de ser imperadora do amor, é quando a gente para de fazer o outro nosso Deus, né, nossa referência de amor. O amor começa a nascer dentro da gente muito naturalmente, uma energia nossa. Esse amor é nosso, essa capacidade de amar é nossa. E não depende daquela outra pessoa. E a gente transborda isso. Então tá, falando tudo isso, né, de repente você pode pensar, tá, tudo bem, mas se essa pessoa for embora, eu vou sofrer. Não, sim, você vai sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sofrer pela perda de uma pessoa, né, pelo fim de um relacionamento, isso é totalmente humano. A questão é se destruir porque o outro foi embora. Isso que é a coisa que pega. E quando a gente se destrói porque o outro foi embora, é sinal de que a gente estava vivendo fora do nosso coração, fora de quem a gente é. O nosso amor estava do lado de fora. Porque quando você se conhece mesmo, quando você se sente uma pessoa inteira, né, conectada ali com a sua divindade, com a sua inteireza, você aprende a fazer esse retorno, né, a voltar para dentro. Você descobre uma coisa que é muito mais importante, que é o amor, ele não vai embora com a outra pessoa. Não é que a outra pessoa foi, levou o seu amor e você ficou sem amor. Não, o amor é seu. As pessoas, talvez, elas vão embora, sejam passageiras. Mas o amor, a capacidade de amar, isso permanece dentro de você, isso ninguém pode tirar. Isso é seu, essa pessoa foi, mas a sua capacidade de amar, ela está ali. E vai vir outra pessoa e você vai amar igualmente. Então eu não preciso me destruir nesse processo, eu não preciso mendigar, eu não preciso me perder de mim nisso tudo. É aquela ideia, né? O reino de Deus, ele está dentro de nós. Isso já diz tudo, gente, porque quando a gente procura fora o amor, a gente vira esse
mendigo de afeto. Mas quando a gente entende que está dentro da gente, a gente vira a fonte desse amor. A fonte para a gente, para outras pessoas, né? Que se a gente encontrar uma pessoa legal também que transborde amor também, né? Os dois se nutrem de amor, os dois transbordam amor. E a gente não se abandona mais. Né? Isso vai mudar o tipo de relacionamento que a gente vai passar a atrair. Vai vir de um outro lugar, de uma outra vibração, de uma outra energia. Porque um relacionamento saudável, gente, não são ali duas pessoas se salvando, uma se segurando na outra. São duas pessoas inteiras transbordando amor que se encontram, que se somam. E claro, eu não podia deixar de trazer o Eneagrama aqui, porque o Eneagrama, de uma forma muito prática, e ele é muito espiritual, mas ele também é muito prático, ele vai trazer pra gente que cada tipo de personalidade tem uma forma específica desse mendigar amor. E existe um caminho para sair disso também. Então tem pessoas que vão mendigar esse amor como? Sendo perfeitas, perfeitas, né? Buscando a perfeição, essa busca por perfeição. Tem pessoas que vão achar que eu preciso fazer tudo muito certo, muito impecável para merecer amor. Tem pessoas que vão buscar esse amor, mendigar esse amor, se fazendo úteis, extremamente prestativas. O meu amor vem da minha utilidade para outra pessoa, não de quem eu sou. Ou o meu amor vem se eu nunca disser não, se eu me adaptar a tudo, se eu nunca falar o que eu sinto, né? Se eu estiver ali, tá tudo bem o tempo inteiro, aí eu recebo amor. E essas pessoas estão confundindo muitas outras coisas, qualquer outras coisas, com o amor. E tem pessoas que talvez vão se fechar ali para o amor, esperar ali que o outro adivinhe o que ela está sentindo, pensando, mas também não mostra, né, que tem que ser adivinhado. Não. O Eneagrama, ele mostra isso, né, com muita clareza. Quando vem desse lugar, a gente não está amando. A gente está repetindo um padrão emocional, um mecanismo. E quando a gente entende isso, que mecanismo é esse, a gente para de chamar isso, essa carência, de amor. A gente começa a buscar conexão verdadeira, de um lugar de amor verdadeiro. E a pessoa começa a dizer, né, eu fico ansiosa quando ele demora ali para me responder. Só que quando você vai ver mesmo o que está acontecendo, é muito mais assim, eu acredito que se ele se afastar, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não existo. Então isso não é sobre ele, é sobre a história emocional dessa pessoa. É sobre alguma ferida antiga, é sobre algum abandono, alguma rejeição, alguma traição, sobre ter crescido ali aprendendo que o amor era instável, era condicional. E o Eneagrama é uma lente ali, um mapa que vai trazer, vai orientar a gente a olhar aonde que a gente tem que olhar, né? Qual é o meu jeito de mendigar amor? Porque cada tipo tem um jeito diferente. E o amor maduro, gente, ele não vai dizer ali, não, você tem que ficar, senão eu vou morrer. Ele vai dizer, ok, eu te amo, mas eu não me abandono. Eu também me amo. Né? E isso é a verdadeira força do amor. É pensar ali, é sentir ali, eu posso ser amada e eu não preciso implorar por isso. Então, gente, uma prática interessante que a gente pode fazer quando a gente sentir esse tipo de ansiedade, né? Ai, não me respondeu, tá demorando para responder, ou a gente sente ali alguma coisa que está trazendo essa insegurança pra gente, é a gente se perguntar, quem em mim que está com medo? Que parte minha que está com medo? Porque não é você todinha, é alguma parte sua, ou é alguma parte sua que já foi machucada, ou é uma criança que está ali, né, que teve aquela dor, que está sendo reativada ali naquela situação. Quando você começa a entender qual parte sua que está dolorida e que está reagindo, é quando você está ativando ali o seu eu observador, seu eu superior. Você começa a sair do automático. E esse é o início da cura, esse é o início da consciência. E para aprofundar isso também, a gente precisa falar da meditação, né? Porque meditação, ela traz faz com que a gente acesse a sabedoria com muito mais clareza, com muito mais eficácia. A gente começa a acessar a intuição, esse silêncio, ele é muito benéfico para a gente encontrar a nossa verdade.
que em nós é inteiro, o que em nós está conectado ao divino. E outra coisa, gente, ser imperador, imperadora do amor, quando a gente fala aqui, também não é ser dura, não é chegar de cima para baixo, não é ser fria, não é ser arrogante, é simplesmente parar de fazer do amor ali um lugar de humilhação, de mendicância, né? Amar, só que sem a gente se diminuir. A gente se entrega, né, a esse amor, mas a gente não se perde da gente. E se você talvez está vivendo essa situação, né, hoje no seu momento, está cansada de se doar e de sentir que nunca é o suficiente, de fazer tudo pela pessoa, né, e ver que a pessoa não é grata, está se adaptando ali para caber no mundo de uma outra pessoa, eu queria te dizer assim, com muito carinho, mas com muita firmeza também, você não nasceu para ser mendiga de afeto, você nasceu para ser fonte desse amor, para ser esse transbordo do amor para o mundo. E é só voltando para dentro, é só você se conhecendo, entendendo ali os seus padrões, que você reconstrói a sua identidade e acessa a verdade mais pura dentro de você. O amor para de virar aquela coisa que você corre atrás e vira aquela presença amorosa ali, aquela energia amorosa que é sua, que está dentro de você. E aí, né, se de repente alguém for embora da sua vida, você continua com amor. Ele continua ali. Opa, tô batendo no microfone. Ele continua ali pulsando no seu peito. Então, se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo, coloca ali o seu comentário, escreve imperadora, se você já se conectou aí com essa ideia, com esse sentimento de ser imperadora do amor, comenta aqui imperadora, que eu vou ler, saber que você entendeu o propósito desse vídeo. E se inscreve no canal se você gostaria de ver mais conteúdo sobre autoconhecimento, espiritualidade, relacionamento. A gente vai sempre trazer aqui o foco na consciência e na espiritualidade, né, aplicado ali na prática da nossa vida. E se você quiser também aprofundar esse processo comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link para um formulário para você registrar o seu interesse no meu acompanhamento individual com o Eneagrama. Lembrando sempre, gente, que esse vídeo é educativo, é reflexivo, não substitui terapia, não substitui acompanhamento. Então, a mensagem é essa hoje, gente. Não sejamos mendigas de amor, sejamos imperadoras, porque o amor real, ele já está dentro da gente. A gente não precisa procurar fora.